Cobardes são os racistas. A camisa deve ser colocada na boca. O único golo da partida foi assinalado pelo avançado brasileiro. A alforreca que não se vê. Publico@publico.pt. Estudo revela que o telemóvel de um jornalista em Angola foi alvo de infecção por spyware Predator. O Laboratório de Segurança da Amnistia Internacional detectou o primeiro incidente documentado de espionagem em Angola que envolve o Predator, um software capaz de acessar todos os dados do telemóvel, bem como ativar o microfone e a câmara de forma invisível. A pessoa afetada foi Teixeira Cândido, que ocupou o cargo de secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos de 2015 a 2024. Foi o grande vencedor. O segundo prémio do Euromilhões está a caminho de Portugal. Verifique os números e as estrelas para descobrir se foi o sortudo da noite. Reforço das buscas a casal de idosos com a utilização de drones. A operação abrangeu a freguesia de Vinha da Rainha, localizada a oeste do concelho, numa área que inclui os campos de arroz do Vale do Pranto. As tramas da Europa, o futuro que nos aguarda depende das eleições na Hungria. Escrito por Carlos Rodrigues. Prestiani e Vinícius, qual é a posição da FIFA e da UEFA em relação ao racismo no futebol? A entidade responsável pelo futebol europeu implementou uma decisão que indica 3 medidas a serem seguidas pelos árbitros em situações de incidentes racistas durante as partidas. Invade estabelecimentos nas docas de Lisboa para roubar bebidas alcoólicas. Prisão resultante de série de roubos à noite que provocaram prejuízos de 9.000 euros. Escalava as paredes dos edifícios e acessava os andares superiores. Diálogo produtivo entre os Estados Unidos da América e o Irão mesmo com novas intimidações. O Irão bloqueou provisoriamente o Estreito de Hormuz durante exercícios navais e ameaçou afundar um porta-aviões dos Estados Unidos. Três horas. Organização das Nações Unidas critica a expansão israelita. As decisões e ações unilaterais de Israel, que pretendem aumentar a presença ilegal do país na Cisjordânia, são veementemente condenadas pelos membros da Organização das Nações Unidas. Além disso, abordam-se a política nacional e o desporto. A piscina exterior e a capela de Es Martinho. Graças às velhas colunas, ainda é possível imaginar a piscina exterior localizada ao lado do centro interpretativo das termas romanas de Es Pedro do Sul. No fundo, encontra-se a capela de Es Martinho. Tentativas de invasão de palco e ameaças marcam peça de Tiago Rodrigues sobre extrema-direita. A violência compromete a estreia de Catarina ou a beleza de matar fascistas. Guterres pede o término das divisões com o início do Ramadão. Dirigindo-se a todos os muçulmanos, Guterres argumenta que a mensagem do Ramadão deve servir de orientação num contexto global repleto de desafios e divisões. Além disso, a isenção de portagens em Leiria continua em vigor. Aviso amarelo devido a vento intenso em 8 distritos. Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Castelo Branco e Braga prevêem rajadas de até 70 km/h. Além disso, António Guterres faz um apelo à solidariedade com o início do Ramadão. Damos mais atenção a quem está bem ou mal vestido. As nossas normas para julgar se uma pessoa está adequadamente vestida, o que realmente significa ter estilo, e ainda as razões pelas quais seguimos determinadas influencers em vez de outras. É importante lembrar, a boa educação deve estar sempre presente. José Luís Carneiro reclama de 5 cartas sem resposta do primeiro-ministro. O líder do PS afirmou a Montenegro que a paciência tem limites, e o acusa de desconsiderar as propostas dos socialistas devido à sua sobranceria. A extrema-direita nacionalista da Europa é um interesse partilhado por Trump e Putin.
O regime no Irão pode persistir desde que colabore. Movidos pelos Estados Unidos, Rússia e Ucrânia buscaram a paz na Suíça enquanto o regime iraniano tentava estabelecer entendimento com a Casa Branca. No Expresso da Manhã, Paulo Baldaia dialoga com o comentador da SIC Rui Cardoso. Ricardo Araújo Pereira. Aprendi todo o meu espanhol na adolescência através de um canal de televisão que transmitia cinema dobrado, Canal 18. Neste episódio dedicado ao sublime na estética romântica, Miguel Góis, José Diogo Quintela e Ricardo Araújo Pereira expõem a fraude de um neurologista já falecido, fazem um balanço de uma recente viagem a Bilbao e examinam um esquema de evasão fiscal relacionado com gastrópodes. Para terminar, relembram uma rábula sobre o apocalipse. A visão dos meios de comunicação. A realidade do país foi apresentada pelos média através da sua perspectiva, em tempo real. Em breve, essa visão focará outra atualidade. Seria extremamente relevante que continuasse por ali. Comentário de Ana Rita Bessa. Seis horas. TAP. Widener afirma ter sido instrumentalizada pelo executivo de Costa. Christine Normier-Widener, antiga CEO da TAP, relatou ter sido utilizada como escudo político pelo governo de António Costa. Além disso, surgem as alegações de racismo de Vini Júnior em relação ao jogador do Benfica Prestiani. Avanços substanciais nas negociações trilaterais. Neste hotel em Genebra, as negociações estão a atrair todas as atenções. Aviso amarelo devido a vento intenso afeta 8 distritos. A partir das 9h00, Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Castelo Branco e Braga encontram-se sob aviso amarelo em consequência do vento intenso, com rajadas previstas de 70 km/h. Em 2025, os portugueses desembolsaram aproximadamente 7.000 euros em impostos. JN, o montante médio de impostos pagos aumentou 352 euros em comparação com 2024. Le Parisien, a França enfrenta um risco elevado de inundações em função de chuvas intensas e contínuas. Executivo da Saab procura superar os americanos. Aviões de combate Gripen já são passíveis de reabastecimento por aeronave coproduzida em Portugal. Johan Sertofti, vice-presidente da Saab e líder da divisão responsável pelos caças Gripen, visitou Portugal e, em entrevista ao Expresso, comparou o caça sueco ao F-35 Stealth dos Estados Unidos. É o caça mais avançado do mundo, afirma, citando como exemplo os voos realizados com a ajuda de inteligência artificial. Talvez improvável, Bruno Pernadas tem claro o seu destino. Após finalizar o seu quarto álbum, o músico por vezes não se reconheceu na sua própria criação. A surpresa é um dos aspectos fundamentais de um disco que será apresentado ao vivo nesta semana. As vítimas da tempestade começam a vislumbrar uma saída. Os fundos para apoiar todas as vítimas da Depressão Christine estão a ser disponibilizados, embora ainda haja um número considerável de pessoas que necessitam de assistência. Mas, na realidade, de onde provêm os recursos para socorrer essas vítimas? Venezuela. Primeiro voo europeu aterrissa após a queda de Maduro. A TAP planeia retomar os voos para a Venezuela no dia 30 de março. Estados Unidos da América. 10 esquiadores desaparecem devido à avalanche. As buscas contaram com a colaboração de autoridades de outros condados. Sanae Takaichi reconduzida ao cargo de primeira-ministra do Japão. Takaichi preservou a totalidade dos integrantes do governo anterior.
Condições meteorológicas adversas. 8 distritos do centro e norte sob alerta amarelo devido a vento intenso. Até às 18 horas, Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Castelo Branco e Braga estarão sob alerta amarelo, com rajadas de vento que podem atingir os 70 km por hora. Financial Times avança que Lagarde poderá deixar o BCE antes do término do mandato. O diário britânico reporta que Christine Lagarde pode abandonar o BCE antes do término do seu mandato, o que daria início a uma sucessão politicamente delicada em Paris e Berlim. Condições meteorológicas adversas. 8 distritos do norte e centro sob alerta amarelo devido a vento intenso. Os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Castelo Branco e Braga estarão sob alerta amarelo até às 18 horas, com rajadas de vento que podem alcançar os 70 km por hora. E se, porventura, Donald Trump fosse realmente a derradeira esperança da Europa? Um ano atrás, o discurso de JD Vance em Munique deixou a Europa em estado de choque. Este ano, Marco Rubio foi alvo das maiores aclamações. No entanto, terá ocorrido alguma alteração significativa entre os dois lados do Atlântico. Aviso amarelo por ventos intensos e agitação marítima afeta 8 distritos do norte-centro esta quarta-feira. Nas terras altas, o vento poderá alcançar os 95 km por hora. Espera-se que o próximo fim de semana traga sol. Nove horas. Ordem dos Advogados, o estado de calamidade encerrou antes do previsto. Teresa Letras, presidente do Conselho Regional de Coimbra da Ordem dos Advogados, ressalta que a população ainda é impactada. Além disso, a ministra do Trabalho encontra-se hoje com as confederações patronais e a UGT. Será Montenegro, tóxico, que desaparece, para Carneiro. José Luís Carneiro já não sabe quantas cartas enviou ao governo, as quais estão a ser totalmente desconsideradas. Além disso, Cristina Ormieres Uidener permanece como a vítima do sistema de Galamba. Qual a melhor forma de reduzir a mortalidade nas estradas? Helsínquia serve de modelo. Segundo os especialistas, Portugal é um dos Estados da União Europeia com maior taxa de mortalidade rodoviária, num sistema que parece propício a acidentes. Uma nova estratégia de segurança nas estradas aguarda aprovação há mais de 5 anos. Ministra convoca reunião sem a presença da UGT. A UGT afirma que esta é uma evidente precipitação, dado que, em encontros dessa índole, é fundamental estabelecer datas e agenda com os outros participantes. A UGT estará ausente da reunião sobre o pacote laboral marcada para esta quarta-feira pela Ministra do Trabalho. A Central Sindical destaca em comunicado que a convocatória foi uma evidente precipitação, dada a necessidade de se estabelecerem datas e a ordem de trabalhos com os outros intervenientes. França em alerta vermelho devido à depressão Pedro. As cheias no Rio Loire têm-se mostrado particularmente intensas. Aumento de quase 60% na despesa do SNS com medicina física e reabilitação em 3 anos, enquanto a resposta é insuficiente. De acordo com a reguladora, as regiões de saúde de Lisboa e Val do Tejo e do Alentejo apresentaram os menores custos por 1000 habitantes, evidenciando assim disparidades regionais significativas. Antigo líder boliviano responsabiliza Estados Unidos da América pela queda de José Gerí. A destituição de José Gerí ocorreu a menos de 2 meses das eleições gerais. Resort criado em colaboração com a herdeira da Zara inicia operações em junho e já recebe reservas entre Troia e Comporta. Com abertura marcada para 1 de junho, o Na Praia encontra-se nas dunas da Península de Troia e possui 103 unidades de alojamento. Focado na sustentabilidade e com 4 restaurantes, este projeto hoteleiro, desenvolvido em colaboração com Sandra Ortega, herdeira do Império Zara, é um dos mais esperados para 2026.
Governo e patrões reúnem-se hoje sem a presença da UGT sobre pacote laboral. A União Geral de Trabalhadores comunicou ao Governo, com a devida antecedência, a sua falta de disponibilidade para a reunião marcada. O GT não aceita participar em encontro após convocação considerada extemporânea pelo Governo. A Ministra do Trabalho agendou uma reunião de concertação social para esta quarta-feira, após a UGT ter declarado que não poderia comparecer devido a compromissos na sua agenda. Luzipur, cosmética que investe no luxo à portuguesa. A marca utiliza folhas de oliveira de uma propriedade em Trás-os-Montes. Veículo descoberto com 2 cadáveres em Sor pode pertencer ao casal que desapareceu em Montemor Velho. Na terça-feira, o casal, com 68 e 65 anos, abandonou a residência e não voltou. A família fez o aviso na sexta-feira. Magda Coco alerta para o elevado risco da falta de capacidade crítica em relação à inteligência artificial. No programa 4 à Conversa, Magda Coco, sócia da Vieira de Almeida e especialista no AIACT, discutiu as transformações que a IA está a provocar no direito, na regulação e nas nossas práticas laborais. Escuta aqui o episódio mais recente do podcast do Expresso sobre inteligência artificial. A gala do Guia Repsol 2026 terá lugar em Évora no dia 13 de abril. Em 2027, Évora assume o título de Capital Europeia da Cultura. Vodafone Paredes de Cora, 9 confirmações de uma só vez. O cartaz do Vodafone Paredes de Cora 2026 ganha mais 9 nomes, entre os quais se encontram os Vunlae. Grupo VW planeia reduções significativas. Encerramentos de fábricas em consideração. Após a divulgação de uma diminuição de 35 mil funcionários até 2030, o grupo Volkswagen pretende prosseguir com uma diminuição de 20% nas despesas. O fecho de fábricas é novamente uma possibilidade em discussão. Donald Trump poderá ser a derradeira esperança da Europa? Debate. Há um ano, J.D. Vance deixou a Europa em choque com a sua intervenção em Munique. Neste ano, Marco Rubio foi aplaudido de forma entusiástica. O que terá mudado em ambas as margens do Atlântico? A rotina zumbi de Enterramos os Mortos. Variações milimétricas sobre a fórmula desgastada do género. Acima de 14% dos recibos verdes estão à mercê de um único cliente. A dependência financeira e organizacional de freelancers é mais evidente entre os jovens, com idades entre os 16 e os 34 anos. Exercícios navais conjuntos entre a Rússia e o Irão. Em janeiro de 2025, foi assinado um acordo entre a Rússia e o Irão. Nvidia revela nova colaboração com companhia indiana. A Índia ambiciona captar 200 mil milhões de dólares em investimentos no setor tecnológico. Bruxelas em diálogo para categorizar gastos como excepcionais. A Comissão está a avaliar o conjunto de iniciativas submetido pelo Conselho de Ministros de Portugal. Anúncio de desfiliação do CDS-PP por parte do deputado Paulo Núncio. Após Paulo Núncio ter comentado sobre a segunda volta das eleições presidenciais, surgiram relatos de que o deputado teria abandonado o CDS-PP, fazendo críticas à formação política. Contudo, a informação é falsa. Moda Lisboa regressa a 4 dias, sem Alves Gonçalves. O evento retorna ao formato de 4 dias, contando apenas com 3 desfiles. Em 2024, cerca de 39 mil indivíduos recebem tratamento para dependências.
Embora a heroína continue a ser a substância mais frequente entre os utentes, a sua prevalência registrou uma diminuição. Ranking de podcasts em janeiro tem o Observador no topo. No mês de janeiro, o Observador manteve a sua posição de liderança no ranking de podcasts a nível nacional. O programa Reportagem Observador ocupou a 8ª posição entre os mais ouvidos. Além disso, detém também a liderança em ouvintes semanais, com uma diferença de mais 79 mil em relação ao Expresso. Bruce Springsteen revela digressão nos Estados Unidos da América. Embora estejamos a enfrentar tempos obscuros e ameaçadores, não percam a esperança. A cavalaria está a caminho. O Boss fez a revelação de uma digressão pelos Estados Unidos, em prol da democracia, da liberdade, da Constituição e do sonho americano. A parte norte-americana da Tour, Land of Hope and Dreams, que já passou pela Europa no ano anterior, tem início a 31 de março. Execução de verbas do PRR em negociação com Bruxelas pelo Governo. O Governo solicitou a Bruxelas um adiamento para o prazo do PRR, no entanto, recebeu uma resposta negativa. Está a ser discutida a possibilidade de transferir fundos de projetos que não serão realizados, como o BRT de Braga. Já Eustache, a lenda pós-novela vague estreia na totalidade nas salas de cinema em Portugal. Uma mostra no Cinema Nimas, localizado em Lisboa, e com ramificações para outras localidades, revela o trabalho do realizador francês. Nova petição para a ilegalização do Chega é admitida a debate. A deputada socialista, segundo o Chega, está a procurar associar o Chega ao discurso de ódio. O uso de drogas em prisões permanece constante ou cresce. O consumo de cannabis desafiou a tendência de aumento ou manutenção do uso. Debates quinzenais no Parlamento agendados para 4 de março e quinta-feira por Montenegro. O debate que estava marcado para 25 de fevereiro foi adiado uma semana, passando para 4 de março. Primeiro-ministro norueguês corrige falhas na carta de Trump sobre o Nobel. O primeiro-ministro da Noruega teria dado resposta à carta enviada por Trump, que manifestou descontentamento por não ter sido agraciado com o Nobel da Paz, e teria ajustado o estilo, a gramática e os argumentos do mandatário norte-americano. É verídico. Competir, inovar e decidir através de dados. A utilização estratégica de dados e inteligência artificial tornou-se fundamental para a competitividade, aprimorando a tomada de decisão do Estado e auxiliando as empresas a inovar, gerar valor e desenvolver novos modelos de negócio. Jantar entre Zuckerberg e Epstein com jovem mulher ao colo? Uma imagem que tem circulado nas redes sociais apresenta uma mulher sentada no colo do cofundador do Facebook. No entanto, mesmo que o encontro entre o empresário e Epstein tenha ocorrido, a fotografia é falsificada. IVA a 6%. A responsabilidade recai sobre o comprador e não sobre o construtor. O pacote fiscal do governo relativo à habitação foi validado durante a discussão parlamentar na especialidade. Contudo, atendendo aos avisos do setor, foi realizada uma modificação significativa que isenta os promotores. A atriz Carolina Gama e o músico Agir tornaram-se pais pela primeira vez, confira as imagens. O músico português recebeu a sua primeira filha, resultado da sua relação com a atriz Carolina Gama. E-mail indica que Trump não aprecia raparigas negras. Um suposto e-mail de Jeffrey Epstein para uma pessoa não identificada insinua que Donald Trump optou por não incluir raparigas negras nos seus planos, por não as apreciar. Será verdade? Greve dos técnicos auxiliares de saúde da ULS Santa Maria, 19 de março. O sindicato enfatiza que estes profissionais estão constantemente na linha da frente no atendimento aos doentes, contudo sentem-se desvalorizados nas suas funções e na remuneração, que está próxima do salário mínimo nacional.
Imagem recente revela Jeffrey Epstein em Tel Aviv. Uma fotografia está a circular nas redes sociais, apresentando Jeffrey Epstein ainda vivo em Tel Aviv, com cabelo e barba longos, além de uns óculos de sol. Faleceu Palmerston, o felino que construiu uma trajetória em Downing Street. Palmerston foi nomeado em honra do Visconde Palmerston, que foi secretário dos Negócios Estrangeiros e primeiro-ministro no século XIX. Teatro esgotado por 7 semanas com Brokeback Mountain. Em Brokeback Mountain, Jack Twist, Rui Pedro Silva e Enis Del Mar, Duarte Melo. Pátio Galé acolhe a moda Lisboa, destacando a moda como uma forma de cuidado. Segundo a organização do evento, a 66, a edição tem por tema Pebbling, um conceito da cultura digital que representa o ato de fazer uma oferta para estabelecer uma conexão. El Niño avança enquanto La Nina recua. Qual é a influência no Pacífico e como poderá isso impactar Portugal? As águas tropicais aquecidas provocam alterações nos ventos e correntes globais. Mudanças subtis no clima poderão ser percebidas em Portugal. Especialistas observam o Pacífico cuidadosamente, à procura de indícios que possam prever os meses vindouros. Nenhuma família de acolhimento conseguiu ainda realizar uma adoção. O total de crianças em lares particulares subiu 30% em um ano, passando de 356 para 462 menores até ao final de 2025. Patrões desejam a UGT na mesa de negociações da lei laboral, apesar da sua ausência. O presidente da CTP declarou: "Estivemos à espera da confirmação da ministra sobre a presença da UGT na segunda-feira." O Pátio Galé recebe novamente a Moda Lisboa para apresentar a moda como uma forma de cuidado. De acordo com a organização do evento, a 66ª edição tem como tema Pebbling, uma expressão da cultura digital que representa o ato de fazer uma oferta para estabelecer uma conexão. Esquerda solicita avaliação para assegurar layoff a 100%. O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social informou que a compensação retributiva em situações de diminuição ou cessação do contrato de trabalho equivale a 2/3 do salário bruto do trabalhador. CGTP critica governo por excluí-la do debate sobre a lei laboral. Reunião desta tarde sem o GT e CGTP. Rússia e Coreia do Norte unidas, a intensificação global do conflito na Ucrânia. Genebra é novamente o cenário para conversações delicadas. Em solo neutro, as delegações dos Estados Unidos, da Rússia e da Ucrânia encontram-se para debater uma vez mais os limites do conflito na Ucrânia. A reflexão de Nuno Rogério no podcast Jogos de Poder. À mesa com queijo e o Ano Novo Chinês. Publico@publico.pt. Em 2025, as denúncias de violência no namoro subiram 15%. A Polícia de Segurança Pública revelou que em 2025 foram recebidas 1.663 queixas de violência no namoro, comparativamente às 1.412 denúncias do ano anterior. Faleceu Liev Mirchert, a fundadora do Moinho da Juventude que teve um lar e uma missão na Cova da Moura. Em defesa dos direitos das mulheres da Cova da Moura, lutou pela igualdade de direitos para empregadas domésticas e amas, assim como pela proximidade das relações entre a polícia e o bairro. Faleceu em Gil. Quase metade das casas expostas não possuía seguro. Esta quarta-feira, o presidente da ASF afirmou que 49% das habitações expostas nos concelhos impactados pelas condições meteorológicas adversas não dispunham de seguro que cobrisse tempestades ou inundações. Proibição de telemóveis até ao 9º ano.
Pais com opiniões divergentes. O Ministro da Educação considera a possibilidade de expandir a proibição de telemóveis nas escolas até ao 9º ano, garantido que o Governo não enfrentará dificuldades para implementá-la. Contudo, a Confapa expressa preocupações em relação a esta decisão. 19 horas. Tempestades. 50% das residências impactadas não possuíam seguro. A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões reporta a ocorrência de 114 mil sinistros. Além disso, 7 mil clientes encontram-se sem eletricidade e 84 mil estão sem serviços de comunicações móveis. Novo recuo nas agendas do PRR, Bondalti abdica de fundos europeus para a produção de hidrogênio em Estarreja. Em declarações ao Expresso, uma fonte oficial da Bondalti afirmou que se trata apenas de uma desistência relativamente aos fundos do PRR, assegurando que o projeto seguirá em desenvolvimento. No que diz respeito às condições em que se mantém, montantes de investimento, empresas participantes, entre outros aspectos, estão a ser analisados. Ventura admite a possibilidade de aprovação de layoff com pagamento integral e concorda com o orçamento retificativo apenas para financiar as câmaras. Caso o Governo proponha um retificativo para alocar mais fundos às câmaras afetadas pelas tempestades, contará com o apoio do Chega. O líder do Chega, acompanhado pelos seus ministros sombra, deixou em aberto a opção de viabilizar as propostas da esquerda que buscam modificar o decreto-lei do Governo, permitindo assim o pagamento integral dos salários para aqueles que se encontram em regime de layoff. Conflito iminente entre os Estados Unidos da América e o Irão. Orlando Samões esclarece que esta será uma operação muito mais complexa em comparação com a do ano passado, realizada pelos Estados Unidos da América. Esperamos que se trate apenas de um ataque cirúrgico. A aprovação do pacote fiscal para a habitação é elogiada pelo sector imobiliário, mas pode ser considerada insuficiente. De acordo com promotores e investidores imobiliários, este é um progresso que pode ser crucial para facilitar o acesso à habitação, em Portugal. O Governo já considera a possibilidade de um cenário de déficit. Joaquim Miranda Sarmento reconhece que o país precisa tomar decisões. Faro. A aeroporto ativou alerta vermelho devido à suspeita de incêndio. A suspeita de um incêndio num avião da Ryanair, que fazia a ligação entre Faro e Londres, levou o aeroporto Algarvia a ativar um alerta vermelho e a mobilizar recursos. Após uma inspeção, constatou-se que não existia fogo. A ANAC admite reforço energético e descarta falhas. O corte de energia em abril de 2025 resultou no cancelamento de centenas de voos e acionou medidas de emergência na aviação civil. O escravo de Alá que alegadamente exaltou a jihad da Madeira. Um português de 32 anos, acusado de 4 delitos relacionados com terrorismo, seguia líderes extremistas e frequentemente partilhava a bandeira da jihad. Aos 21 anos, converteu-se ao Islão enquanto estava preso numa prisão inglesa. Incidente da TAP em Praga é monitorizado pela ANAC. Sobre a série de tempestades que têm afetado a Europa, Ana Vieira da Mata sublinhou que não causaram efeitos graves nas infraestruturas de transporte aéreo comercial em Portugal. Lucro de 1,9 milhões de euros para a FC Porto SAD. A entrada da Itaca Infraí no capital da Porto STED CO, responsável pela exploração comercial do Estádio do Dragão, é a razão para este diferencial. Navio russo misterioso é monitorizado pela Marinha ao largo da Nazaré. Segundo a Armada, a vigilância vai prosseguir até que o navio deixe as águas de jurisdição nacional. PDM é suspenso pela Câmara para incentivar a habitação. A proposta recebeu aprovação dos 5 vereadores da coligação Avançar Coimbra e da ex-vereadora do Chega, enquanto os 5 vereadores da coligação Juntos Somos Coimbra votaram em oposição.
A história do futebol também inclui o frio do Ártico. Nos oitavos de final, o Sporting poderá encontrar o ganhador desta eliminatória. A nova School of Law e a globalização do direito em Portugal. A instituição oferece uma educação abrangente, fundamentada num corpo docente bilingue, multidisciplinar e internacional, bem como numa variedade de cursos em português, inglês ou em formatos híbridos. Comentário de Margarida Lima Rego. Trump alerta Londres para não abrir mão da base nas Ilhas Chagos. Donald Trump escreveu na sua rede social Truth Social: não entreguem Diego Garcia. Rubio teve diálogos reservados com o sobrinho neto de Fidel. Os Estados Unidos da América acreditam que o governo cubano deve desmoronar e estão à procura de uma personalidade mediadora para garantir a mudança de poder. Um dos candidatos para esse papel pode ser o neto de Raúl Castro, de 41 anos, com quem Rubio se conversou. Marcelo faz despedida com críticas a Passos e a Cavaco, excluindo o Chega do almoço. Atualmente, o Presidente da República encontra-se em fase de despedidas e reflexões, tendo realizado, nos dias recentes, reuniões com colaboradores e personalidades que o acompanharam durante uma década em Belém. Na quarta-feira, ele convidou os líderes dos partidos no Parlamento para um almoço. Imagens de raio-x revelam padrão de disparos contra manifestantes no Irão. Mais de 60 manifestantes, aqueles que conseguiram chegar a tempo, foram atendidos num hospital de uma das principais cidades do país. Açores, grupos ocidental e central em aviso amarelo por causa da chuva. O aviso é aplicável durante esta quinta e sexta-feira. Rússia reclama da maior série de ofensivas ucranianas. As Forças Armadas da Rússia relataram que 80 drones foram derrubados no Mar Negro e no Mar de Azov, enquanto outros 38 foram eliminados na Crimeia e 18 na área de Krasnodar. Zaluzny, a sombra de Zelensky, reconhece desacordos mortais. Considerado um possível concorrente à presidência da Ucrânia, ele responsabiliza Zelensky por provocar um impasse dramático na progressão do conflito devido à falta de coordenação no terreno. Os planos falharam. Presidente da Câmara afirma que bar académico de Braga operou sempre sem autorização. João Rodrigues garantiu que o local só voltará a abrir caso cumpra todas as normas e receba a licença correspondente. Presidente da Câmara de Cascais reivindica apoio financeiro para a recuperação. O Executivo deve, em colaboração com as câmaras municipais, identificar um apoio financeiro que possibilite a recuperação das cidades e do país, afirmou o Presidente da Câmara. Bebé macaco descobre consolo em peluche após ser deixado para trás. Após o nascimento, Pans foi deixado pela mãe. A equipa do zoológico ofereceu-lhe um peluche para o consolar. Reforma da proteção civil e eletricidade é exigida por Leiria. Segundo a autarca, ou se realiza um verdadeiro investimento nas infraestruturas, na supervisão, na monitorização, ou o país corre o risco de enfrentar uma situação similar novamente. Estrada para Ereira em Montemoro Velho, reaberta após dias de isolamento. Apesar da reabertura, a Câmara de Montemoro Velho alertou para uma condução cautelosa, sublinhando que podem existir áreas com sujidade ou pavimento irregular. Ordem dos Médicos alerta para risco de morte no desafio do paracetamol, nas redes sociais. Esta situação refere-se a uma espécie de competição entre jovens que promovem a ingestão intencional de doses excessivas deste medicamento, sendo observada em vários países da Europa, como Alemanha, Bélgica, Espanha, França e Suíça. As últimas reflexões de Marcelo e um presente de adeus.
O presidente almoçou com os líderes parlamentares e o par, revisitando os episódios mais desafiantes ou aqueles que mais críticas lhe suscitaram em Belém. Comprometeu-se a não seguir o exemplo de Cavaco e foi agraciado com um presente carregado de nostalgia.